Olá, telespectadores, está no ar o TV com Debate dessa segunda-feira, dia 17 de agosto, que hoje não poderia ser diferente. Vamos falar aqui no programa sobre os protestos que aconteceram praticamente pelo Brasil inteiro. Em Santos nós também tivemos um protesto contra o governo da presidente Dilma Rousseff, contra a crise econômica e contra a corrupção. E para ajudar o apresentador que está aqui falando com vocês agora e os nossos telespectadores e vocês, a gente traz hoje ao nosso programa o economista Hélio Alit. Boa noite, Hélio. Muito boa noite. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E hoje, junto com o Hélio Alit, João Vilela vai também nos ajudar a fazer o programa. Eu já de primeira emendo para vocês, senhores. Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite. Como que vocês, Hélio Alit, como que você analisou ontem mais um protesto, o terceiro já? Cada vez aumenta mais. Ontem, em todos os lugares, uma grande bandeira escrito impeachment já circulava. Não sei se aqui em Santos nós tivemos essa bandeira, mas nas principais capitais, em Brasília, São Paulo, Rio, essa faixa foi vista. Muita gente foi para a rua realmente. Em Santos, a estimativa foi de 5 mil pessoas. Desculpa. Eu queria saber de você, Hélio, por favor, o que você acha desse cenário atual? E se esse cenário está contribuindo diretamente para o agravamento da crise econômica? Muito boa noite a todos. É enormemente preocupante. Era bom que todas essas manifestações fossem demonstrações de alegria pela vitória no Pan-Americano, pela vitória na Olimpíada, pela vitória da seleção nacional, seja ela de futebol, de rugby. Porém, está virando já que nem o campeonato brasileiro. Nós vamos ter daqui a pouquinho manifestações aos sábados, aos domingos, às quartas-feiras, depois sábados e domingo. Realmente o cenário é muito preocupante. O Brasil precisa encontrar logo uma saída, porque é um país grande, é um país promissor. Nós temos um cenário internacional muito preocupante também. Hoje a gente escuta coisas com relação ao próprio fim do Mercosul, que era uma grande promessa de desenvolvimento e economia para os países aqui da América do Sul. Nós vemos aí uma retração muito grande também na China, que é um mercado muito importante para o Brasil. Afinal de contas, China, Estados Unidos e Argentina são 3 países muito importantes, com grandes reflexos e impactos na economia regional do Brasil. E esse cenário realmente nós precisamos encontrar uma solução. Ainda que essa solução era muito bom que essa solução viesse por parte do governo. Eu espero, sinceramente, que nos próximos meses, aliás, menos do que meses, né? Nas próximas semanas, o governo federal assuma uma postura com relação aos rumos da sua diretiva à frente da nação. Boa noite, João Vilela. O senhor foi à Praça Independência ontem? Não fui. Acompanhei, estava ali perto, estava na frente. Acompanhei. Então viu a movimentação, viu as pessoas... sem dúvida, claro. E é importante isso, é uma mensagem que o povo passa. Eu não sei exatamente se as pessoas que estão propondo o impeachment estão vendo que quem será o vice é que vai assumir. Vamos supor que a presidenta tenha renuncie ou que tenha o processo de impedimento, quem vai assumir é o Michel Temer. Será que é isso que as pessoas também querem? Será que isso tem alguma coisa... Eu achei essa manifestação... Ou se elas sabem, né? Sabe, que é o vice que vai assumir, porque muita gente pensa que cai os dois. Passou pelo Collor. Então, é uma coisa... Nos deu Itamar. Já deu Itamar, que era vice do Collor. Então, quer dizer, a gente tem uma certa... Temos Sarney, vice de Tancredo. Sim. É que daí, no caso, não foi impeachment, mas... Foi uma situação em que o vice assumiu. Só apresentando. É estranho, porque eu não sei se dessa vez, não teve uma força partidária muito forte por trás. Em Minas, nós vimos que o PSDB teve muito forte. Em São Paulo também tinha uma conotação mais política das outras duas. Eles já estão tomando campo. Será que o PMDB também não está tomando campo nesse ponto? Porque o PSDB não quer o impeachment. Isso é claro, é nítido. Ele não quer o impeachment porque ele sabe que se tiver o impeachment, vai entrar o PMDB. O Michel Temer já deixou muito claro isso. Ele falou com todas as letras, com todas as palavras, que não, olha, eu preciso de uma pessoa para unir o país, preciso dessa pessoa. Até brincaram que esse cara sou eu, né? Diz que aquela música do Roberto Carlos, esse cara sou eu, e ele tá ali daquele jeito que as pessoas está ali notam. Prestativo, né? Se a nação precisar de mim... Ele como líder do PMDB, ele é um grande líder do PMDB hoje, ele consegue controlar o Renan, ele consegue controlar o Cunha, ele consegue fazer... Ele é um grande articulador. Ele é um grande articulador. Gostem ou não gostem do Temer, temam ou não o Temer, né?
Realmente ele tem qualidades políticas invejáveis. Ele tem uma força política não eleitoral. Nunca foi um De disputar cargos eletivos executivos. com grandes executivos nenhum. Só no legislativo. Só no legislativo, mas mesmo assim nunca foi um grande conquistador de votos. Porém, ele é procurador, ele é promotor de justiça, ele é promotor do Estado de São Paulo, começou na época agora esqueci o nome do governador. Ele foi secretário de segurança do Montoro. Montoro, exatamente. Franco Montoro. E assim, ainda no PMDB. Ainda no PMDB, sempre no PMDB, né? Então, eu acredito que tem uma força muito grande aí por trás, tem uma manipulação partidária também nessas manifestações. Tem uma força grande da população ainda bem, e nós vamos precisar realmente mudar. Porque não dá, nós não aguentamos mais esse sistema corrompido. Que nem, essa semana vai estar em votação o Fundo de Garantia, para que tenha a correção do Fundo de Garantia seja igual a da poupança, que é quase nada. Hoje a correção é negativa praticamente. Se você pensar, o que corrige o Fundo de Garantia hoje, o trabalhador perde dinheiro. Inclusive existem várias ações na justiça questionando esse índice de E o reajuste, governo não quer de jeito nenhum realmente isso. Por quê? Porque o dinheiro do trabalhador, aquela pessoa que trabalha e tem aquele dinheiro que deveria ser corrigido totalmente, que é um dinheiro que ele coloca ali, é fruto do trabalho dele. É o dinheiro que vai para o programa Minha Casa Minha Vida, que ele paga duas vezes. Ele paga quando ele coloca o dinheiro lá e desvaloriza o dinheiro dele, e depois ele entra no programa da Caixa e paga juros para a Caixa, que é o dinheiro dele. Então, quer dizer, são coisas que não tem o mínimo sensibilidade. Explicando para o telespectador, o financiamento habitacional é feito com o dinheiro do Fundo de Garantia. Que o trabalhador, como você explicou, tem uma parte que é depositada pelo patrão nas contas do Fundo de Garantia, que são da Caixa Econômica. Exatamente. E o sujeito, quando vai pegar pedir ainda vai pagar os juros paga... altos ainda, que é fora da questão. Mas o grande problema que eu vejo assim, nós temos um custo hoje muito alto, que o Hélio tá do lado, que é economista, vai saber explicar melhor isso, mas um custo muito alto de impostos altíssimos. Chegou num ponto, eu pego uma nota fiscal que eu recebo produto, é assustador. O quanto tem de imposto é assustador. É uma coisa assim absurda. Você paga muito imposto e você não tem nada em troca. Essa é a grande questão. Nenhum retorno. Você tem que pagar saúde privada, você tem que dar um jeito de ter uma segurança privada, você tem que ter escola privada, você tem que ter tudo privado, você criar uma certa atmosfera de segurança na tua entre família. Entre aspas ainda. E ainda assim, você paga um imposto alto. Quer dizer, você está na Europa, você paga imposto alto, mas você tem um retorno, você fala, pô, tá levando aqui, mas o brasileiro paga imposto padrão europeu e tem um retorno padrão terceiro mundo, exatamente. Padrão Haiti. Exatamente. Hélio Alit. O Delfim Neto já falava que era a Belíndia, né? Belíndia. Impostos da Bélgica e a qualidade de vida da Índia. Foi perfeito. Então, agora acho que a Índia está em melhores condições. Está bem melhor. Seguramente. Essa questão da economia, o quanto isso contamina a economia. A gente sabe que é muita coisa. O desgoverno, a insegurança e a falta de planejamento que os empresários, tanto do Brasil quanto do exterior, veem, ou melhor, não veem no governo atual, freia qualquer tipo de investimento. Né? Quem é que vai querer investir num país que não há segurança? Essa perda de competitividade dentro do mercado interno por conta de desajustes fiscais e tributários, excessos de impostos, poucos fatores de incentivo à iniciativa, à produção, especialmente do pequeno e médio produtor, porque a gente sabe que quem é o carro-chefe das exportações nacionais são as grandes corporações. Elas vão muito bem com as suas commodities. Porém, os preços das commodities mundiais estão muito ruins. É preciso entender que o país exportador, que é mais ou menos parecido com aquela história da pátria educadora, mas o país exportador foi uma opção do Brasil, é uma opção irreversível e seria hoje a solução para resolver os problemas do mercado interno. Ocorre que nós estamos amparados na desvalorização da nossa moeda, quando era muito mais importante que nós tivéssemos uma competitividade pela nossa infraestrutura ser de excelência, por a nossa infraestrutura ser a menor distância entre a produção, o porto e o aeroporto, pelos custos
Olha só, de Ribeirão Preto até o Porto de Santos são 12 pedágios. É cobrado por eixo de caminhão. Eu só estou falando, João, eu estou falando, o Guto, estou falando só de pedágio de estrada. Aí a gente vai computar realmente toda a carga tributária que a gente não consegue entender. Se o João pega lá a nota fiscal dele e tenta entender a nota fiscal, imagina o mais simplório consumidor, aquele que não estudou e não tem a menor ideia do que está sendo cobrado dele, ele não tem a menor ideia do que está sendo cobrado dele. E a mesma coisa se reflete no preço de exportação. O custo Brasil, que é uma coisa que já tem 40 anos de idade de discussão, não foi solucionado, consequentemente, é preocupante também o desempenho do Brasil no mercado externo, que seria a salvação da lavoura. Você falou que a nossa vocação de ser um país, um celeiro do mundo, como dizem, produtor de commodities para o nosso telespectador entender, são as matérias-primas que vão originar novos produtos. Soja, petróleo, minério de ferro. Como que a nossa riqueza interna poderia resolver essa crise que a gente está atravessando agora? Aliás, é muito ruim você também ancorar toda a sua economia em commodity. Sim. Você pode ver que desses 3 produtos que você falou, o minério de ferro está a metade do preço do que era um ano atrás. Está numa faixa aí de $45 por tonelada. E o petróleo, que já foi aí, já esteve acima de $100 o barril também. Né? Ele basicamente inviabiliza a produção do pré-sal. Isso é importante que seja dito. Então, essa economia exportadora ela não pode estar em cima exclusivamente das commodities, dos produtos básicos, dos produtos semifaturados. É importante também que a indústria se renove e se revitalize. Hoje a indústria do Brasil está agonizando. Ela não está conseguindo competir dentro do seu mercado regional aqui de Mercosul, diante da invasão chinesa. Por incrível que pareça, aquilo que nós vendíamos para os nossos parceiros aqui na América do Sul, sendo ou não do bloco do Mercosul, nós estamos perdendo esse mercado para a China. Do outro lado do mundo. A Argentina faz fronteira com o Brasil e nós estamos perdendo mercado para a China, que fica do outro lado do mundo. Exatamente. A bugiganga viaja 30 dias de navio, chega aqui mais barato, ela chega a 1/3 do preço. Então nós não podemos nos desgarrar da indústria brasileira, que é uma indústria importante, uma indústria que ela tem uma vocação diversificada. Afinal de contas, o Brasil é um país continental e nós temos aí vantagens comparativas do norte ao nordeste, do norte ao sul. E essa indústria, que é a indústria de calçados, de eletroeletrônicos, a própria indústria automobilística. O Brasil tem um potencial exportador de automóveis, como não? Enfim... Já foi no passado, né? Exatamente. Então nós temos que ter uma preocupação agora especial, porque a indústria brasileira ela está agonizando dentro desse quadro nefasto do que está acontecendo na economia. Aliás, é absolutamente desnecessário uma nação rica como o Brasil estar passando por um momento desse. É inaceitável, é inconcebível. O Brasil tinha e tem caixa para reverter essa situação. Existe aí, como já dizia o falecido Jânio Quadros, forças ocultas que estão levando essa nação para o atraso. Estão fazendo... Aliás, o termo correto não é estagnação econômica, é retrocesso, é retração econômica. Isso está contaminando todos os setores, está contaminando a educação, está contaminando a cortesia das pessoas na rua, está contaminando... até o crime organizado está mais violento, ele está mais indolente, ele está mais abusado. Eu não aguento mais você ligar a televisão e ver a mesma cena de sempre. Não é? Toque de recolher, para aqui, para lá, chacina. Que país é esse? Que país é esse? É uma música aí do Legião Urbana, que também já tem aí algumas décadas, né? E será que nós não aprendemos nem com a música? Continua atualíssima. Que país é esse do Legião Urbana? Nós temos aí imagens da manifestação. Eu queria saber se a nossa produção selecionou a imagem do presidente Lula. Estão pedindo intervenção constitucional, artigo 142. Imagens da Praça Independência em Santos. O pessoal aí já... que a passeata saiu ali do posto 2. É foto? Tem mais ainda ou não? Temos imagens aí. O que seria intervenção? Artigo 142 da Constituição, João Vilela, você que é um... Seria a situação em que o país tem que sofrer uma intervenção porque as instituições já não estão cumprindo o seu papel? Olha, eu não vou te ser preciso não, Guto. Eu não sei do que estão falando em relação ao artigo 142. Mas eu vou te falar. Na realidade, assim, o processo de impeachment que eles estão propondo e a questão de você utilizar a Constituição de uma forma democrática, tanto é que é previsto, tanto é que é democrático o impeachment,
que é previsto na Constituição. Então, realmente, assim, é uma forma que o pessoal está utilizando para demonstrar, olha, é possível nós mudarmos o país democraticamente. Mas tá tão louco o negócio da manifestação, é tanto detalhe da manifestação, que você vê, então pediram em Brasília, volta Sarney. Eu vi Da o onde Volta tiraram Sarney, isso? bandeira do Império. Não, é coisa assim, pela volta ao regime militar, é tudo coisa assim, Volta do- vai ter tudo. Claro que 99% das pessoas que estão na manifestação são a favor da democracia e sabem que não é o regime mais perfeito, mas é o melhor que tem realmente, não tem outra opção. Nós sabemos que não existe regime militar ou regime antidemocrático, ditadura, que seja boa no mundo, nunca teve. Não, Tivesse um caso, olha, teve um caso. qualquer governo que não tem oposição não é bom. Nunca houve, exatamente. Porque Né? o cara se Oposição acomoda é sadia. e acaba tendo problema. Lógico, o Brasil, ele conseguiu crescer muito na época militar, né, de 64 a 85. Nós saímos de 43º país para a 6ª economia do mundo, 7ª economia do mundo, na época militar. Então houve uma questão da industrialização, o Hélio estava colocando aqui bem em relação à nossa indústria. Nós tivemos um mercado fechado, não havia importação, e nossa indústria teve uma força muito grande naquela época. Se optou por que incentivar também não havia China. a indústria nacional. O aspecto China é muito complicado, porque o Hélio colocou as bugigangas, mas o pior não é a bugiganga, antes fossem as bugigangas só. O que quebra realmente, aliás, eu acho que a bugiganga nem tanto. Você vai numa loja de 99, tem muito mais bugiganga brasileira do que chinesa. Por incrível que pareça, acaba tendo uma variação. É a tecnologia. O É a chinês, tecnologia. o chinês Esse é o agora grande- está é o valor chegando na agregado, esse excelência. negócio. Então você pega, não existe hoje no mundo que eu conheça máquina fotográfica, televisão, Celular, eles celular, estão fortes no celular. qualquer também. coisa desse sistema eletrônico, no tablets que você tenha, todos os tablets são feitos na China. Pode ser Samsung, pode ser da Apple, pode ser da marca que for. São feitos na China. Por quê? É interessante isso. Eu estive na China algumas vezes, eu sei, a China é um negócio interessante. Porque Como é que eles um conseguiram processo. juntar o comunismo com o Então, capitalismo Esse processo é interessante. e atrair todas as empresas Na para realidade, lá? a China era um país extremamente atrasado Feudal, né? no comando de Mao Tse-tung. Completamente atrasado. Eles tinham que vestir a mesma roupa, ler o mesmo livro, usar a mesma forma, cantar as mesmas músicas, ver a mesma peça de teatro. Todo mundo igual. Essa forma da igualdade, o Deng Xiaoping, que veio, depois que era o chamado grande timoneiro chinês, onde é que ele é chamado de grande timoneiro, porque ele é baixinho, pequenininho, mas ele conseguiu mudar esse rosto da China. Hoje a China, na minha opinião, é o país mais capitalista do mundo, mais que os Estados Unidos. Eles são extremamente capitalistas. Selvagens. Selvagens, tudo é capitalismo para eles. E claro que o governo é comunista, entre aspas, e bota Só aspas, no e parênteses, e colchetes, e o que você quiser colocar no meio do caminho desse comunismo chinês. A única forma é que é uma semiditadura. Sempre porque tem eleição, tem isso, tem aquilo, mas o governo é forte, o partido é único lá e forte. Como que eles atraíram as empresas para lá? Foi uma história interessante. Tem até um livro do Deng Xiaoping, tipo um americano, que conta os 100 anos de projeto que vai do começo dos anos 70 até 2070. Que é o final São 100 anos da era desse Mao ciclo. Tse-tung, que a China... Não, então, mas o Mao Tse-tung entrou depois. É que o Deng Xiaoping, inclusive, foi preso por causa disso. Ele falou a palavra capitalismo parlamentar. Ele é presidente do Partido Comunista Chinês. Ele falou a palavra capitalismo e foi preso por causa disso. Ele só foi solto, depois morreu o Mao Tse-tung. Em 76, Mao Tse-tung morre. Na Então realidade, de 1970 a É 2070. um planejamento. É um planejamento. Um século de planejamento. É um século de planejamento. Eles investiram muito em escola. Nós temos que dar palma para matar e ver como que os caras saíram do nada e hoje criaram a segunda maior potência do mundo. E enfrentando o americano, enfrentando tudo mais. Com produto. Com qualidade. Agora com qualidade. Não, tem tudo. Tem tudo. É o que eu brinco. A pior porcelana do mundo é chinesa. E a melhor também é. Então eles têm tudo. Tá pior, tem a média, tem a mais ou menos. Eles têm todos esses segmentos de qualidade sem dúvida. dentro do mesmo mercado. E eles criaram várias formas de competição. A primeira empresa que abriu as portas para ir na China fabricar, a primeira grande empresa americana foi a Nike. Foi fazer tênis e material esportivo lá. Começou com isso. Então eles começaram, criaram um parque. Na realidade você tinha mão de obra semi-escrava, para não dizer escrava. Você tinha a fonte de energia era extremamente poluidora, que era carvão. Continua tudo isso. Então,
Continua em parte. Hoje, que eles estão, a mão de obra já não é tão barata quanto era antigamente, já está o salário Subiu mínimo chinês já está de escravidão para em torno de R$ 700 mais ou menos, que para o padrão deles é um salário menos que o salário mínimo do Brasil. Mas para o padrão chinês ainda compra muita mais coisa do que aqui. Tem essa questão. E eles estão tentando mudar a matriz energética, que realmente quando eu fui a primeira vez em 2002, a poluição era algo inacreditável. Olha que eu estava em sexta-feira em São Paulo, estava terrível. Estava terrível a poluição. Mas era algo muito pior. Você assustava, em cidades industriais, por exemplo, chinesas, então o céu estava azul, sem nenhuma nuvem, você não enxergava nada, era preto. Tinha uma camada ali, absurda. Eles estão mudando, isso como todo país, como a Revolução Industrial fez em todos os lugares. Todo como na mundo Inglaterra também sofreu tinha. o meio ambiente. E nós não precisávamos disso, porque nós já tínhamos engatinhado nossa industrialização, já está bem andada, nós temos uma matriz energética limpa, que é a água, que pode ser usada muito melhor do que nós estamos usando hoje. Nós temos uma matriz, nós temos muito melhor que a China em todos os aspectos. Nós somos muito melhores que a China, menos no quê? Na governança. Você não tem educação da forma que deveria ter, você não tem um sistema tributário de uma forma adequada, que privilegie quem quer produzir, quem quer exportar, quem quer trabalhar. Esse é o grande problema. O grande problema é esse. Nós não estamos privilegiando quem quer trabalhar. Tanto é que você pega hoje quem sai da faculdade, você é professor universitário, né? Sim. A grande maioria das pessoas quer fazer o quê? Quer um concurso, quer um emprego público. Você pega hoje no Brasil, a grande maioria quer sair, eu fiz direito agora, terminei ano passado, emprego público. Mas por quê? Porque é estável, porque você tem vantagem, você ganha bem, você vai nos Estados Unidos e pega a mesma quantidade de pessoas, a grande maioria quer ter empresa. É empreendedor. Mas aí como mudar esse paradigma, Hélio Alit? É uma história. Nós temos um histórico com relação a isso, né? Na década de 80 a 85, o Brasil tinha 1,3% de participação no comércio mundial. Igualmente, a China e a Coreia, que também tinham a mesma participação. 30 anos depois, a China tem 12% do comércio mundial e o Brasil continua com o mesmo 1,2%. Aliás, caiu de 1,3% para 1,2%. Então, infelizmente, nós temos uma história realmente de estagnação nesse processo de desenvolvimento de sociedade, de educação. Porém, nós temos uma capacidade para reverter tudo isso. É importante salientar que boa parte da prosperidade chinesa se deu à grande abundância de capital humano que eles têm. Afinal de contas, são 1 bilhão e 300 milhões de chineses. E isso, de certa forma, acaba refletindo numa vantagem comparativa dos produtos. Por causa disso que se barateia a mão de obra? Porque tem muita gente para fazer o trabalho. Numa primeira etapa, numa primeira análise, sim, e isso, de certa forma, reflete um modelo de industrialização que, por incrível que pareça, era alguma coisa do início do século passado, que foi transposto para o século XXI e funciona perfeitamente hoje. Capital humano, inovação, a gente não pode deixar de dizer que a China, ela cria de tudo, como o próprio João falou, cria de tudo em qualquer setor da área produtiva, na eletroeletrônica, na mecânica, enfim, eles são hoje um celeiro de produção, na engenharia eles são, você vai me dizer assim, mas são clones, são algumas coisas pirateadas, são algumas coisas que ferem a intelectualidade, que ferem a autoria de propriedade, de descoberta. Sim, mas eles criaram a fórmula do bom e do barato. E é isso hoje que o mundo quer. Né? Hoje o mundo quer realmente produtos de boa qualidade, produtos acessíveis e, de certa forma, com muita variedade. Eu acho que essa nova industrialização, ela tem que chegar rápido ao Brasil, para que a gente possa dar a devida resposta. E como o próprio João falou, nós temos todo esse potencial de responder para isso. Né? A criação de novas empresas, o Brasil tem um grande potencial, afinal de contas, para fugir essa tributação, existe o histórico aí da criação de muitas empresas de micro, o pequeno porte aqui, a microempresa, né? A empresa de que hoje está aí amparada pelo Simples, o MEI, nada mais é do que a fuga a essa realidade aí totalitária dos tributos que cerca a livre iniciativa do Brasil. Nós precisamos olhar claramente essa realidade, precisamos entender também que nós temos um histórico, ainda voltando a essa questão de impeachment, o que nós aprendemos com o impeachment de 20 anos atrás?
Nada. O impeachment de 20 anos atrás tinha os mesmos ingredientes que tem hoje. Aliás, o senhor Fernando Collor de Mello, ele foi aí, fez capa de revistas porque encontraram lá um Ford, se não me falha a memória, um Ford Belina. Fiat Elba. Um Fiat Elba, me perdoe, eu não conheço muito de marca de carro, mas por causa de um Fiat Elba. Pois é, 20 anos depois, o seu Fernando Collor de Mello tem uma frota de carros de luxo. Então, o que a nação ganhou com relação ao processo de impeachment? Acho absolutamente errado também se canalizar num partido A ou partido B. Acho que o PT hoje, ele está sendo guarda-chuva de um monte de outros partidos que estão torcendo por o circo pegar fogo e estão dizendo assim, o circo está pegando fogo, vamos colocar um balde de gasolina em cima do palhaço. Olha, nós tivemos corrupção, nós tivemos escândalo no judiciário, no executivo e no legislativo todo esse tempo. Quem foi o juiz Lalau? Quem foi o juiz Rocha Matos? Hoje nós só temos Sérgio Moro. O Joaquim Barbosa saiu do cenário e nós só temos o Sérgio Moro, é isso? Um país gigantesco como o Brasil tem um juiz para colocar ordem na casa. Então nós precisamos realmente zerar e produzirmos aqui dentro muito mais que manifestações, mas um choque de gestão, um choque de moralismo, um choque de reconstrução desse país como nunca se viu. E isso vai ter que cortar na carne de toda a sociedade, que também tem muito culpa disso. A sociedade tem que chamar para ela toda a responsabilidade por botar nesse governo, contas, ok? E por não fazer nada. Votamos. Eu lembro daquela senhorinha no interior lá, que a Câmara dos Vereadores aumentou os seus impostos, ela botou a cadeira dela lá, enquanto a medida não voltou para trás. Ela não saiu de lá. Ela não saiu de lá. Ela conseguiu uma verdadeira. Hoje, as cidades, os municípios por aí, os prefeitos estão reduzindo. É assim que gostamos, é assim que queremos. É um absurdo hoje o judiciário pedir 50%, 60% de reajuste. E isso está rolando solto por aí. Então, precisamos aprender a reconstruir o país. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Me chama aqui a atenção, Walter. É isso? TV Com volta já já. É isso aí, galera. Costa Vive Brasil aqui na TV Com. Você já sabe, todo domingo das 11 à meia-noite. As principais festas, os principais eventos, artistas famosos, você só encontra aqui no Costa Vive Brasil. Turismo de verdade. Na TV Com, todo domingo das 11 à meia-noite. Você não pode perder. Buffet Maison Vanucci, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanucci, Avenida dos Bancários, 42. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Dizem, no fim da vida há um céu, um inferno. Eles dizem que após 3 dias subiremos
é o que alguns dizem. Mas você não sabe. Iremos aonde os ancestrais vivem, dizem. Seremos anjos, animais, plantas, vírus. Viveremos muitas outras vidas. Muitos dizem. Você não sabe. Receberemos a recompensa. Povoaremos outros planetas. Todos irão ao paraíso. Não existe alma. Alguns até dizem. A morte é um sono, à espera da redenção de um novo corpo. Mas você ainda não sabe. Algo que eu sei. Sim, existe algo que eu sei e você também sabe. O que quer que aconteça, seu corpo ficará por aqui. TV Com já está de volta, hoje, segunda-feira, falando ao vivo dos estúdios da TV Com, que hoje temos a honra de receber o economista e professor universitário Hélio Alit e o nosso comentarista João Vilela. São 7 horas e 33 minutos. Vamos continuar nesse papo da China versus Brasil. Dá para o Brasil chegar na China ou vai ter que comer muito arroz com feijão? Na Coreia, na Coreia do Sul. Tem como chegar na Coreia do Sul? Ou só se o Brasil parar de sangrar com a corrupção, investir em educação e planejar melhor o futuro? Fica difícil. Você acho que matou tudo, né? Porque a gente saiu do ano de 2014 acreditando na pátria educadora, né? A pátria educadora voltou 20 anos antes desse depoimento. Então, em primeiro lugar, a base da recuperação econômica desses países, especialmente depois que eles foram bombardeados, o Brasil não foi, especialmente depois que eles participaram de guerras mundiais com muita intensidade. Não que o Brasil não tenha participado, nós sabemos que o Brasil participou e quanto e como ele participou na Segunda Guerra Mundial, mas de qualquer maneira o Brasil não era o Japão que tomou 2 bombas. Aliás, está fazendo tristemente o aniversário de Hiroshima e Nagasaki, né? Mas o Japão, como é que... Até 73, até 1973... Ou seja, todo mundo aqui, creio eu que já era nascido, o Porto de Santos recebeu o seu último navio com imigrantes japoneses. 73? Em 73. Eu tenho a foto desse naviozinho lá, me esqueci o nome. Toda vez que a gente fala em navio japonês, a gente lembra do saudoso Kassato Maru, né? Mas eu tenho lá um naviozinho branco, chegando ali na Baía da Baía do Porto de Santos. É uma foto que faz parte do arquivo e memória da nossa cidade. E é uma prova de que há bem pouco tempo atrás eles estavam exportando gente, né? E em bem pouco espaço de tempo, o Japão se tornou aí, vamos dizer assim, aqueles que estão por cima da inovação, da invenção mundial. Ok? Basicamente eles não estão nem mais interessados em montar automóveis, em montar coisa nenhuma. Eles estão produzindo novas tecnologias. Eles estão produzindo aí o navio do futuro, que vai voltar a navegar com velas. Enfim, eles estão muito à frente da robótica. Aliás, teve a World Skills, que o Senai muito bem produziu agora, acabou agora no sábado, né? E o primeiro e o segundo lugar em robótica, adivinha quem foi? Alunos. 2 medalhas de ouro. O Brasil, aliás, deu show, ganhamos 27 medalhas, sendo 11 medalhas de ouro. Mas na robótica me chamou muita atenção. Foram 4 medalhas de ouro, ou seja, 4 merecedores de medalha de ouro. 2 japoneses e 2 coreanos. Precisa dizer mais alguma coisa? Então, ao mesmo tempo, nós enxergamos a potencialidade de escolas brasileiras em colocar no mercado profissionais inventivos, profissionais criadores. Nós temos toda a condição para isso. O que nós temos aqui no Brasil é uma mensagem de que quanto mais inteligente, pior. Ou seja, tem uma crença relativamente nova de que não se deve investir em educação, que as pessoas inteligentes, as pessoas que investem na educação, os professores, está aí o resultado do quanto que se ganha um professor na escola fundamental, na escola básica. Enfim, precisamos decidir se é pela educação e pela cultura o caminho pelo desenvolvimento do país, ou se definitivamente vamos ser toda uma nação de pilantras, uma nação que vai se atirar aí ao despojo, ao roubo, à falcatrua, ao 171. Creio que não seja essa a natureza, não seja essa definitivamente o futuro da nossa nação. O processo que a China fez foi planejamento, né? São 100 anos de planejamento, ou seja, você não consegue criar de um dia para a noite, nem vai ser num governo, nós estamos postergando cada vez mais. Essa questão da educação, que o Hélio colocou perfeitamente, é justamente isso.
Esses países investiram numa educação, no trabalho, a base é o trabalho, a base é a educação, a base é a família, e a base são leis severas para pessoas que não andam na linha, ou seja, contra a corrupção, contra a bandidagem, contra a marginalização. Esse é o caminho. Esse é o caminho que funciona. Sempre foi assim. A gente estava conversando no intervalo que os chineses olham para o americano olhando como aquele que copiou a Revolução Industrial Europeia. E também usou o mesmo princípio. E o Japão usou o mesmo princípio. E a Coreia do Sul usou o mesmo princípio. Que é justamente esse. Vamos trabalhar muito, trabalhar duro, investir muito em educação, investir em famílias estruturadas no sentido de você coloca seu filho na escola. A coisa mais bonita que eu conheci na China foi uma escola. É uma coisa sensacional. A escola em tempo integral para os pais poderem trabalhar com toda a é segurança. Aí você nota, por que eles estão crescendo tanto? Quando eles crescem a 7,5% ao ano, a gente fala assim, nossa, não cresceu nada. A nossa preocupação agora está 7, não está em 2 dígitos, que estava há um tempo atrás. Ou seja, crescer acima de 10% ao ano. Nós estamos pensando em crescer menos 0. Quanto, Hélio? Não sei. 0,8. Então, não crescer, né? Não crescer, negativo, ir para trás. Colocou, não estagnar, é retrocesso realmente. Por quê? Porque nós não estamos preocupados com isso. Houve um desvio de dinheiro absurdo do Brasil. Muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Essas grandes construtoras que entraram nessa roubalheira, que é comprovado, o pessoal foi condenado. Vejam, ninguém está inventando história, não existe um complô. Não tem ilação, eu ouvi dizer, não, tem provas concretas. Tá concreto. Então, se não fosse, imagina o que esses caras têm, são empreiteiras bilionárias. Quanto esses caras não podem pagar os melhores escritórios de advocacia e recursos às instâncias superiores? Já teria todo mundo solto. Não, é tão grave e tão montado, e tem tanta prova, que nada disso aí que está aí é nenhum habeas corpus livra. Não livra, porque... tanto é que ele tem essa delação toda, falou, eu sei que eu fiz besteira, vou falar aqui, que senão vai ser pior para mim. O pessoal entendeu, ao contrário do que o Hélio falou, na minha opinião, eu acho que o pessoal aprendeu muito com a época do Collor. O impeachment do Collor, até hoje, está na sensação da coisa. Eu sei que não resolveu, mas eu vejo que se não tivesse tido o impeachment do Collor, por exemplo, o Itamar não teria vindo, você não vê nada falar mal do governo Itamar. Você vê que ele foi uma pessoa simples, ao mesmo tempo ele conseguiu, com pouco tempo que ele tinha, unir o país, conseguiu fazer uma série de coisas, não tinha expressão política forte de forma alguma, mas ele conseguiu fazer e passou para o Fernando Henrique, foi no governo Itamar que foi feito o Plano Real, quer dizer, ele conseguiu, da forma mineira, aos pouquinhos, devagarinho, mas conversando muito, ele conseguiu... Trouxe até de volta o Fusca. Trouxe o Fusca do Itamar. Talvez não tenha sido a melhor coisa, mas ele tinha uma simplicidade forte nesse ponto. Daí nasce o carro popular, né? Nasce o carro popular. Que de popular só tem o nome, não tem preço. Na nossa produção aqui, pegou o significado do artigo 142 da Constituição, que as Forças Armadas constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Essa é uma parte do artigo 142 que fala sobre o papel das Forças Armadas, mais uma intervenção militar baseada nesse artigo é impossível. A própria Constituição, né? Só se a presidente assim quiser convocar ou um golpe. Sim. As Forças Armadas se levantarem contra a gente tem essa ideia do golpe, 464. A presidente. Mas 64 é muito diferente do o cenário existia o Muro de Berlim, comunismo, capitalismo. Ali o que aconteceu a União foi Soviética os americanos. E não foi um golpe militar brasileiro, não foi uma revolução brasileira. Foi uma revolução americana que deu instrução, olha, vocês vão, a partir de agora, para evitar que virasse uma nova Cuba. A exportação da revolução. Como havia muita questão de movimentos, querendo eleger um presidente de esquerda, exatamente. O João Goulart era o vice do Jânio, tinha uma tendência esquerda. Ligado vamos pensar esquerda. Claramente, isso aconteceu na América Latina inteira, de ponta a ponta. Na Argentina foi assim, no Uruguai foi assim, no Chile foi assim, todo lugar foi assim. No Paraguai foi assim. Porque o americano falou, não, olha, vocês vão aqui, todo mundo vai virar ditador, vai ser uma ditadura
que no Brasil interessante... Ditadura das bananas? Porque é uma ditadura democrática entre todas as aspas possíveis. Vai ter eleição. Porque é uma ditadura que trocava o ditador. Mas que raio de ditadura é essa? Tinha eleição para ditador. Nos outros países não era assim. Você vê no Chile... Sim, Pinochet. Era Pinochet. Mas aqui não. Aqui se trocava o ditador. É uma coisa que é atípica. O Brasil tem coisa atípica. Tinha um rodízio ali de generais presidentes. Como é que você elege... E entrou sem uma gota de sangue, porque não teve. Com apoio à população. Entrou com apoio à população. A população não queria. E saiu também sem uma gota de sangue. Que é uma coisa louvável. O país cresceu nessa época. Por isso tem tanta gente saudosista com essa questão. Aproveitando essa situação que você levantou, Hélio, eu era feliz e não sabia, Hélio Alite? Eu tenho a impressão que sim. Aliás, o João estava falando, estava pensando que ele falou a palavra Cuba. E toda vez que eu ouço a palavra Cuba... Você se lembra do Porto de Mariel. Eu me lembro do Porto de Mariel. Que está se preparando para receber um boom de investimentos do governo americano. Fica a menos de 100 quilômetros, né, da Flórida, o Porto. 110. Ele fica na parte norte da ilha, exatamente. Né? Quer dizer... Tá ali, na boca do gol. Praticamente em Miami. Exatamente. A gente podia ter o Portuários do Brasil, né? Como não tivemos os médicos de Cuba. Sim, porque afinal de contas, do Brasil, exatamente. O sistema portuário brasileiro está jogando os portuários pela janela, indevidamente, com um potencial enorme de costas e de portos. Mas nós criamos uma legislação portuária que não só atravanca a iniciativa para novos terminais particulares, privados, como também ela restringe os empregos. E esses empregos hoje estão frutificando todos em Cuba, para os norte-americanos desfrutarem por conta de altos investimentos, acima de $1 bilhão do BNDES, que eu espero que logo, logo também abram a caixa do BNDES para mostrar o que foi esse Porto de Mariel. E outra coisa, você falou do trabalho portuário, a gente não pode deixar de falar que o trabalhador portuário também ficou à mercê dessa situação, porque não houve nenhum planejamento, nenhum plano de qualificação desses trabalhadores, de reciclagem, de requalificação, para se poder disputar com os outros portos em pé de igualdade. O trabalhador portuário hoje é o trabalhador que aprende fazendo. Ele não tem... Ele não tem a base, ele não tem investimento para poder desenvolver o trabalho dele e ir além. E Guto, sempre se reciclar. Você viveu bem aquela delegação que em 2007 foi para o norte europeu. Naquela época se falava em si... O que aconteceu em 2007? Se organizou o Centro de Excelência Portuária do Porto de Santos. Ok? Só que a legislação que basicamente criou o CENEP, ela é a famosa Lei 8.630, de 93. Em 2007 não havia a figura do Centro de Excelência Portuária. E depois foi o voo da galinha. O CENEP ele voou e depois caiu, porque aí surgiu um imbróglio legal e chegaram à conclusão de que não tinham que dar treinamento nenhum para portuário. Meu Deus do céu! E o que acontece com o portuário hoje? Ele se vira nos 30. Exatamente. Graças a Deus, ele tem aí algumas boas iniciativas particulares em termos educacionais no Brasil. O próprio Senai acontece isso. Aqui em Santos temos empresas importantes, organizações importantes também com treinamento portuário, e ele tem que pagar para treinar. Ok? Porque do ponto de vista de uma grande corporação educacional pública portuária, como tem e como você viu lá no OSHA de Antuérpia, em que o portuário fica lá 6 meses, com todo tipo de tecnologia, com todo tipo de equipamento. E recebendo exatamente uma ajuda de se custo. Preparando. Ele é certificado para entrar no porto com toda a qualidade que os portos belgas precisam. E a mesma coisa acontece lá na Holanda e na Alemanha, com centros de treinamento fabulosos. O que nós temos aqui no Brasil? Então, definitivamente, volto a falar que a gente precisa de uma reengenharia e um choque de gestão em toda a nossa máquina pública para que a gente possa se adequar ao que o mundo está pedindo hoje em termos de sociedade, em termos de participação do Brasil no mundo. Caso contrário, a gente vai estar se autocondenando à periferia do mundo. A gente aqui, principalmente falando da nossa região, a nossa região tem tudo para ser uma fomentadora de tecnologia, de emprego, e a gente não vê isso. A gente tem um porto mal planejado, um porto que ainda vive com a configuração do século XIX, do começo do século XX. O porto não dialoga com a cidade não dialoga com o porto. E o que é incrível, assim, o sistema de estrutura que nós temos, baseado no rodoviário, no caminhão, é algo completamente insólito, né? Que é uma coisa que nós regredimos no tempo. Nosso porto era baseado no trem. Sim.
Porque era um porto administrado basicamente pelos ingleses. Claro. O Hélio, no começo do programa, falou, de Ribeirão Preto até o Porto de Santos são 12 pedágios. Quando você falou isso do pedágio de Ribeirão Preto, eu lembrei bastante de um amigo meu, um empresário português, que a gente tem muito negócio com Portugal. Nós, da loja, temos muito negócio com Portugal. E ele veio uma vez chateado e falou com aquele sotaque português, e falou assim, poxa, eles estão me enganando aqui no Brasil. Meu gerente, mandei ele embora, ele está me enganando, as pessoas me enganam aqui no Brasil. Mandou o coitado do gerente embora. O nome dele é José Lima, uma pessoa sensacional. É porque aqui na de Portugal nós mandamos de Guimarães, que é a nossa fábrica, nós mandamos para a Inglaterra nossos produtos. E vai por caminhão. São 3.000 quilômetros até chegar lá na parte da França, que depois vai passar pelo túnel. E o mesmo frete que eu pago para nesses 3.000 quilômetros na Europa, eu pago de Santos para São Paulo. Estão me roubando. Falei, estão te roubando, mas não foi teu gerente. É o custo Serra do Mar. É a coisa absurda. É verdade, ele tem razão. É impressionante. Você olha para a estrada, para o chão, na pista. Um dia parou a Imigrantes para ter um acidente, eu parei, estava na subida da serra, 2 semanas atrás. E o que você vê de farelo de trigo, você vê farelo de soja, sei lá, farelo grãos de em geral. Eu tenho grãos uma em geral, teoria, e milho. eu tenho uma teoria, já falei aqui nesse programa, que eles se reproduzem. Né? Porque o caminhão ele vem com 35 toneladas de soja lá do Mato Grosso e ele vem pela estrada. Agora tem que vir pela estrada que não tem mais o Tietê-Paraná, que ficou seco. Tá sequinho, tadinho. Então o caminhão vem lá do Mato Grosso para cá, fazendo aquela trilha, né? Milhares, centenas de quilômetros fazendo aquela trilha. Aí chega no corredor de exportação, ele entra naquele elevador, né? Escorre toda a soja para o ralo, do ralo é muito bonito, vai para a esteira e da esteira para o navio. Aí às vezes batem um ar lá e aí ele volta vazio para casa para pegar outra carga de soja. Quando ele sai do corredor de exportação, teoricamente limpo, né? Ele vai fazendo de novo a trilha de volta. Então, definitivamente, a gente precisa entender que a soja está se reproduzindo. Existem lá soja macho e fêmea, eles estão cruzando. Com então, alto grau de fertilidade. Com alto grau de fertilidade, nem coelho e o que é absurdo, faz isso. Eu parei na serra, como estava tudo parado do trânsito, para sair do carro, né? Aí eu olhei e vi aquele monte de milho ali, esparramado, né? Na subida da serra, que é o que você falou. Peraí, na subida não vai estar voltando com milho, né? Raio de... e aí eu olhei para baixo, e o que eu vi de milharal embaixo da serra... Sim, tudo plantado. Natural. Na realidade caiu já do caminhão, então a serra vai virar um milharal daqui a pouco. Porto de Santos, ao longo da via férrea, quem tiver oportunidade de procurar, é comum ver pé de milho já. Milho é que aí já... a manutenção da Codesp de Ou tempos seja, em tempos o que nós vai lá perdemos e pelo desperdício... passa a foice. O pessoal fala, nós estamos sem água. Nós estamos sem água porque nós somos muito ruins de deixar o negócio em ordem, porque nós desperdiçamos água de tudo quanto é forma. Você viu a reportagem Nós tínhamos abundância, agora nós temos o nível certo, né? Você viu a reportagem sobre os poços artesianos lá do aquífero Guarani, da Petrobras, que foram furados para achar por parques aquáticos lá no... Eles não acharam petróleo, mas achou a água, que hoje vale mais que o petróleo. Vale mais que o petróleo. E os parques aquáticos lá estão... Fizeram ligações clandestinas sem pagar imposto. Tem uns que são legalizados. Mas pagam um salário mínimo por mês, por ano, sei lá quanto eles pagam. O teor da reportagem era esse, os legalizados que pagavam salário e tiravam água à vontade e os que faziam a ligação, o direitinho da água. Isso é fantástico. Todos postos da Petrobras, sob a responsabilidade da Petrobras. Exatamente. E eu tive agora semana passada com o pessoal da Holanda, que até você conheceu lá também, eles são mestres em questões de recursos de gerenciamento hídrico, né? Eles são país abaixo, por isso que é terras baixas, então aquele sistema de diques fabulosos, né? E tudo mais. Aquilo. Eles ficam perguntando assim, Maério, vocês estão há 10 dias com inundação no sul, invariavelmente vocês têm inundações lá no alto do Amazonas, e vocês construíram um gasoduto do Brasil até Bolívia. Não dá para vocês fazerem uma malha de dutos para vocês poderem fazer o contrabalanceamento desses recursos hídricos, ou seja, não deixar inundar lá em cima e não deixar secar no meio. Quando aqui no meio está inundado, não deixa o Nordeste passar. Quer dizer, e não vai acabar nunca. Como é que eu ia responder isso? Fala a verdade. Nem para os universitários você poderia... Falta aquela questão que a gente sempre fala, falta lógica. Falta lógica. Mas, usando esse mesmo argumento, você pega ali aquela distribuição do Rio de São Francisco, foi outra obra absurdamente cara e absurdamente falha e que até hoje não terminou. E é um absurdo você pensar daquela forma, você criar um canal para entrar água. A evaporação da água ali vai ser tão grande, em vez de você usar tubo realmente. Você podia fazer tubos e você podia aumentar ou diminuir, você podia uma controlar, bomba. Né? Controlar. No século XXI. Claro. Aí se cria aqueles canais enormes,
no meio do nada, levando água para lugar nenhum e sem água para levar, porque o canal vai secar. De forma completamente... Vai secar. Qualquer pessoa que tenha feito um dia um castelinho na praia, tenha feito um canalzinho que usa, na praia, né? A água vem, a gente fazia... Sabe o que vai acontecer com aquilo? Exatamente. Eles não têm noção nenhuma. São pessoas que não têm a menor lógica de fazer. O que você falou que é perfeito. Por que o cara não usa? Por que nós temos o Tietê ali em São Paulo? De uma forma, eu passei sexta-feira lá, falando da poluição do ar, vendo a poluição do ar e a poluição da água. Ali não cresce mais nada. Nada. É preto, É um lodo. mas de uma forma... Gente, o que está acontecendo com aquilo? E o mau cheiro. A Sabesp manda água e não recolhe esgoto e cobra por isso? É que nem eu estava vendo, Santos, 99% de água tratada, de interligação, de esgoto, de água. De ligações, 99, né? Nos regulares. Tem os irregulares. O regular não se conta. Pô, mas é irregular, né, o irregular que é o problema, caramba. Não é o regular que é o problema. Exatamente. O problema está onde está irregular. É justamente isso. Você desperdiça. Nós desperdiçamos mão de obra, absurdamente. Nós desperdiçamos educação de forma absurda. As escolas, com os professores ganhando salários absurdos. Escolas sucateadas. Em qualquer estado do Brasil, raramente você encontra uma outra desponta. Às vezes pega um diretor, uma diretora. Mas aí por iniciativa da própria comunidade, dos pais consegue, os professores compram e se apropriam no bom sentido da escola. É realmente a exceção. A exceção devia ser a escola ruim. A regra deveria ser a escola boa. E é o contrário. O Senai faz um trabalho excelente, claro, mas a cabeça não é uma gota no oceano. Não, e não é cabeça de governo, né? Não, é uma iniciativa das indústrias. Então, quer dizer... A gente está chegando no final do programa e eu não podia deixar de finalizar o programa com a expertise do Hélio Alite em relação ao conhecimento de portos. Panamá já está construindo uma nova cidade do Panamá. O Canal do Panamá passou por uma reforma recente que é para se ampliar a navegabilidade do Pacífico ao Atlântico. E Santos? Aliás, não só o Panamá, mas a Nicarágua vai ter um novo canal. Vai competir feito pela China, né? Exatamente. Feito pela China. Os americanos não. E uma obra que passou aqui fora do noticiário brasileiro foi a própria ampliação do canal de Suez. Outra obra importantíssima, especialmente para os Superposts Panamax, os navios que estão surgindo aí com capacidade de 20 mil containers, 20 mil teus, né? Em um ano foi feito o novo canal de Suez. Então, essa visão que tem toda de desenvolvimento portuário, de tecnologias portuárias, de tudo que pode ser feito para o trabalhador, para a nossa eficiência, porque por incrível que pareça, os terminais portuários brasileiros, eles têm as mesmas marcas de produtividade daqueles terminais que nós conhecemos lá do outro lado. Isso aí é um verdadeiro milagre. Então eu continuo sonhando com tempos melhores, com uma situação realmente de investimento no capital humano, investimento nos acessos, como nunca se viu, ou então definitivamente vão plantar milho do lado do trilho do trem. Vão vender commodity. Exatamente, vão vender a partir de agora. Não é? Não precisa plantar milho lá no alto do estado, não. A gente pode plantar aqui em Cubatão, vai nascer tudo, está nascendo milho, está nascendo soja. E dá um pouco de medo que a gente depender da commodity, porque... Voltando ao problema da China, a China está comprando terras e mais terras na parte oriental da África. Para plantar ali, com alta tecnologia, que está bem próximo a ela. Ela vai precisar de comida, sem dúvida nenhuma. E já está pensando nisso, inclusive fora do território. Exatamente. Então eles estão pegando, o deserto chinês já estão completamente, uma boa parte está utilizada. E eles estão começando a pensar em outros lugares e comprando territórios na África Oriental, que é muito próximo para eles. E nós temos que tomar muito cuidado com o commodity, porque daqui a pouco isso vale cada vez menos. E é uma coisa que realmente vale cada vez menos no mundo. Nós temos que pensar em tecnologia, em cabeça. O americano, ele pesquisa, ele continua na frente com a mão de obra qualificada, com a mão de obra ganhando bem. Com todo o sistema americano, ele consegue manter porque o governo é mínimo. Só um número interessante... Na Casa Branca tem 424 funcionários. No Palácio do Planalto são 4.200. No Palácio do Planalto, Brasília, Brasil. Exatamente. Na Casa Branca, 424 funcionários. Washington, Distrito de Colômbia, 420. Acho que esse número que você passou traduz toda a nossa conversa de hoje e a importância de um país e de outro, né? Em relação a
o que eles pensam e o que eles planejam para o futuro. Nós temos que pensar nos países que deram certo, o que deu errado. Aprender com os erros dos outros é mais inteligente do que criar nossos próprios erros e tentar arrumar E depois. não ter vergonha de copiar o que é bom. Não, de forma alguma. O mundo inteiro viveu assim. Isso Não é? é uma regra mundial. Nós temos que aprender... E fazer melhor. E fazer melhor, pegar o que tem e claro, fazer melhor, claro, transformar fazer melhor, para nossa sem dúvida nenhuma. realidade e fazer melhor. Sem dúvida nenhuma. Bom, eu queria agradecer demais a presença do Hélio Alite, economista e professor universitário. Volte mais vezes, senhor. Muito obrigado. O senhor já está devidamente convidado e pautado para o programa. Queria agradecer a presença do João Vilela. Obrigado. Queria agradecer a presença da nossa produção, sempre atenta, nos informando aqui sobre a dúvida da Constituição. Muito obrigado à produção. Muito obrigado ao pessoal que fica ali no switcher, comandando o nosso programa de uma forma profissional e muito boa, mas principalmente a você, telespectador. Mais um início de semana na sua companhia. Amanhã o TV Com Debate volta no mesmo horário, às 7 da noite. Um abraço, até lá.